Então eu falava dos minutos, apesar de que na aula de hoje vocês não precisam ficar preocupados com os minutos. Nós precisamos aprender hoje a olhar as horas exatas. Nós vamos mexer mais com o ponteiro das horas. Eu vou terminar de explicar dos minutos para vocês não ficarem curiosos, tá? Então eu falava que cada risquinho desse corresponde a 1 minuto e que nós temos 60 risquinhos desse ao longo do relógio todo. Por quê? Porque o período de 1 hora no relógio corresponde a 60 minutos. Então, para dar, imaginemos que aqui eu estava falando de meia-noite, que 12 horas da noite ou meia-noite, vai ter ponteiro pequeno no 12, 12 horas. E os minutos? 0 minutos. Então, vou dizer 12 horas. Mas à medida que o ponteiro grande dos minutos for passando por cada risquinho desse aqui, eu estou contando minutos. Ó, o ponteiro saiu do 12, agora olhando os minutos. O ponteiro grande dos minutos saiu do 12 e foi para o primeiro risquinho, 1 minuto. Continua sendo 12 horas. Ó, o ponteiro pequeno fica no 12. 1 minuto. Passou para o segundo, 2 minutos. Meia-noite 1, meia-noite 2, meia-noite 3, meia-noite 4, meia-noite 5, tá? Aí vai, aqui, meia-noite 6, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos. Vocês estão vendo que os números que eu tô falando aqui dos minutos não correspondem aos números que estão aqui, né? Esses números grandes. Então, eu tô olhando os risquinhos e não aparecem os números para mim. E por aí vai andando o relógio, meia-noite 10, meia-noite 15. Deixa eu segurar que o meu já rasgou. Depois vou até dar uma dica para vocês na hora de montar o reloginho de vocês, tá? Para não rasgar. Meia-noite 15, 16, 17, meia-noite 20, meia-noite e 27, meia-noite 30 e por aí vai. Enquanto o ponteiro grande dos minutos vai rodando por cada minuto, o ponteiro das horas também vai mudando de lugar devagarinho. Quando o ponteiro grande der uma volta completa no relógio, ele vai ter andado 60 minutos. Aí sabe o que acontece com o ponteiro pequeno? Quando o grande chegar aqui no 12, o ponteiro pequeno já chegou para o 1. Aí, ao invés de ser 12 horas da noite ou meia-noite, já deu 1 hora da madrugada. E o relógio não para, ele vai vai dar outra volta, passando por todos os 60 minutos. Quando ele terminar os 60 minutos, o ponteiro pequeno, ó, já chegou no 2 horas da manhã. E assim vão passando as horas do dia. Então vamos só recapitular. Hoje você precisa só saber as horas exatas. Nós não vamos aprender os minutos hoje. Eu só comecei a falar. Então o que você precisa fazer? Olhar as horas exatas. Professor, o que são horas exatas? São as horas que não tem minutos nenhum, que são 0 minutos. Então você vai olhar. O ponteiro grande não vai sair do 12, vai ficar aqui no 12 e as horas que vão aparecer vão ser assim, horas exatas. Ponteiro pequeno no 3. Ponteiro grande no 12, 3 horas. Ponteiro pequeno no 5, ponteiro grande no 12, 5 horas exatas. Vamos lá. Tá difícil aqui o meu relógio, mas ajuda. Ponteiro pequeno no 9, ponteiro grande no 12, 9 horas exatas. Ponteiro pequeno no 11, ponteiro grande no 12, 12 horas, tá? Então, por hora, é isso que você precisa saber. Ah, tem muito mais coisa para aprender, professora? Muito mais. Como eu falei para vocês, aprender horas não é assim da noite para o dia, não. Agora, eu quero mostrar para vocês que esse reloginho vai te ajudar a fazer as atividades do livro. Eu quero dar um exemplo aqui. Eu escrevi essa rotina aqui que eu vou ler para vocês. Um exemplo de um problema que podia aparecer. Mariana criou uma rotina durante a quarentena. Ela acorda, toma o seu café da manhã e estuda de 8 às 10. Então, ela estuda de 8 horas até às 10 da manhã.
Depois, brinca com seu pet e faz ginástica até às 11 horas. Então, de 8 às 10, ela está estudando. De 10 até às 11, ela vai fazer ginástica e brincar, tá? Aí, eu poderia fazer muitas perguntas a respeito dessa rotina. Uma delas é a seguinte. Então, a Mariana começa a estudar às 8 horas. Como é que seria 8 horas? Ponteiro pequeno no 8, ponteiro grande no 12. Mariana começa às 8 horas. A pergunta aqui é o seguinte: quanto tempo Mariana passa estudando? Lá no problema falou que ela começa às 8 e para de estudar às 10. Aí você poderia usar o seu relógio e ia te ajudar a calcular. A pergunta é: quanto tempo ela passa estudando? Se ela começa às 8 e vai parar às 10, significa que esse ponteiro aqui, ó, dos minutos deu uma volta inteira. Quando ele deu uma volta inteira, você já consegue me falar quantas horas se passaram? Quando o relógio dá uma volta inteira, passou quanto tempo? 1 hora. Então, se o relógio antes, o ponteiro pequeno estava no 8 e no 12 e já deu uma volta completa, o ponteiro pequeno foi para o 9 e continua no 12 aqui, passou 1 hora. Se o ponto para chegar em 10, não falou que ela terminou de estudar às 10, então nós temos que dar mais uma volta aqui no relógio. Mais uma volta completa, já se passou, mais 1 hora, então chegou no 10. Quantas voltas você deu com o relógio? Não foram 2? Então significa que a Mariana ficou 2 horas estudando. Você podia fazer assim, usando o relógio, e poderia fazer também com continhas, né? Pensando assim, bom, se ela começou, tá aparecendo aí? Se ela começou a estudar às 8 e ela acabou às 10, você poderia usar uma adição. Pensar assim, quantas horas se passaram, aí você está somando, para dar 10 horas. De 8 para 10, quanto passou? Passaram-se 2 horas. Seria uma adição. Ou você também poderia usar uma subtração. Porque quando o problema pergunta assim, quanto tempo a Ana passou estudando, ou quanto tempo ela passa estudando, você está comparando a hora que ela começou com a hora que ela terminou. E toda vez que a gente compara quantidades, nós podemos usar a subtração. Como seria essa continha? Você poderia pegar, eu estou comparando 8 horas com 10 horas. 8 horas com 10 horas. Mas na hora de armar a continha, eu tenho que pegar o número maior e tirar o número menor. Então, eu pegaria a hora que ela acabou, 10 horas, e tiraria 8 horas. A diferença de 10 para 8 é o tempo que ela passou estudando. Então, seria 2 horas estudando. Vocês percebem que nós tanto faz ou pensar assim ou pensar assim, tá? Então, a resposta desse problema seria: ela passa 2 horas estudando, ok? Então, aí eu estou dando dicas de como vocês podem, né, analisar o tempo e utilizando também o reloginho. Esse reloginho do material complementar que vocês vão fazer, ele é frágil porque ele é de papel, apesar de que o papel é durinho. Mas seria interessante, antes de você fazer os furinhos, porque você tem que fazer furinhos aqui nos ponteiros para poder colocar o clipe ou o alfinete bailarina, né, que fala lá no livro, porque ele rasga. Então, antes de você fazer o furinho, passa um durex na frente e atrás, na cabecinha aqui, ó, dos 2 ponteiros, passa um durex, recorta em volta para ficar redondinho e aí depois você faz o furo. Porque passando o durex por cima, ele vai ficar mais forte e não vai ficar soltando toda hora como o meu ficou, tá? Vale a dica aí para vocês, porque seria interessante vocês fazerem e deixar guardar dentro do livro. Eu sei que as mães não gostam, porque toda hora fica caindo o relógio, dá uma vontade de jogar fora, porque mãe é assim, viu, gente? Tudo que fica caindo, elas querem jogar fora. Eu também sou assim. Pega um clipezinho, então, e deixa grudado o seu relógio dentro do seu livro de matemática, porque você vai usar muitas vezes esse relógio. Então, não deixa a mamãe jogar fora, não, tá bem? Espero que vocês consigam fazer as atividades usando aí o relógio de vocês. Um beijo e fiquem com Deus.